Dr. Rui é o grande idealizador de tudo isso. Ele pensou e executou essa ideia da MedRádios há 20 anos. E há 20 anos ele começou esse projeto, e que culminou há 5 anos com a inauguração do Centro Oncológico e no mês passado com o Hospital de Oncologia. Dr. Rui, conta um pouco sobre como se deu esse planejamento de um serviço de imagem, né, há 20 anos, fazendo a transição para um serviço de oncologia, de clínica, e agora um serviço hospitalar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer participar dessa live. Veja bem, isso é uma história de 20 anos, porque, evidentemente, não se faz um projeto desse do dia para a noite. Nós pensamos inicialmente em criar um centro de diagnóstico robusto, que criasse um diferencial na região, com um exame de qualidade, fazendo check-up de qualidade. A partir daí, nós programamos e realizamos nos últimos 4 anos um serviço de oncologia, com uma equipe bem estruturada. Para você ter uma ideia, Rafael, você sabe bem disso, nenhum médico que trabalha na nossa oncologia tem menos de 4 anos de formação em um serviço de referência. Isso é muito importante. Então, nós temos uma equipe jovem, mas de pessoas vocacionadas, com uma formação muito boa, com um comprometimento muito grande. Por quê? É importante que nós tenhamos uma equipe importante, mas uma convivência boa dentro da equipe. Mas o nosso compromisso, a nossa visão tem que ser com a população. Então, nós criamos inicialmente esse serviço de oncologia, um serviço de radioterapia realmente de uma qualidade excelente, e agora nós temos a segunda parte do projeto, que é dar para o público de Alagoas, dar para os nossos pacientes um hospital de alta complexidade, apto a fazer qualquer tipo de cirurgia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia de otorrino, mas, sobretudo, com um know-how enorme em câncer. Nós temos uma oncologia de primeira, nós temos uma radioterapia de câncer, uma radioterapia de excelente qualidade. Nós temos um centro de diagnóstico, que, modesta parte, é uma referência no Nordeste, totalmente comprometido com o funcionamento do hospital. Então, esse projeto visa dotar Alagoas de uma estrutura ágil para o diagnóstico, ágil para o tratamento, com uma equipe que a população realmente possa vir para aqui de olhos fechados, porque sabe que está em boas mãos. É uma equipe que não tem amadorismo, todo mundo é bem preparado, todo mundo, como eu já falei, tem que ter passado por um centro de referência, tem que ter no mínimo 4 anos de treinamento. Isso é a linha de corte que nós estabelecemos para que a população sinta-se acolhida e sinta-se em mãos realmente profissionais. Perfeito. Então, Rui, volta e meia a gente sempre se depara com esse tipo de pergunta, né? Rui, você fez esse planejamento a curto prazo, né? Isso foi fruto de um planejamento de curto prazo, de médio prazo. No começo da MedRádios, como é que você pensava que seria a evolução natural do serviço? Veja bem, não é da nossa cultura fazer planejamento de médio prazo, muito menos de longo prazo, não faz parte do nosso hábito de vida. Mas, na verdade, apesar da minha formação básica ser de neurocirurgia, eu fui residente e tive o prazer de ser médico no Instituto Nacional do Câncer. Então, eu vi as arguras de uma pessoa que tem câncer em qualquer estado do país. A situação é difícil, é um desafio muito grande. Ora para marcar a consulta, ora para realizar os exames, ora para agendar uma cirurgia, para ter resultado histopatológico. Tudo isso é complexo, mesmo nos grandes centros. Você sabe que o estado mais rico do país, evidentemente, é São Paulo. Mesmo em São Paulo, você encontra filas, você encontra pessoas, muitas vezes, aguardando meses entre o diagnóstico inicial e uma cirurgia, por exemplo, de um câncer de mama. Isso é inconcebível. Você sabe bem melhor do que eu, porque você é especialista em oncologia, o disparate que existe entre a sobrevivência e a cura de câncer de mama no Brasil e nos Estados Unidos. Por uma simples razão que você falava há pouco, a prevenção. Um serviço de check-up bastante eficiente. Prevenção é a palavra. Então, isso cria um impacto enorme no diagnóstico, cria um impacto na sobrevida, torna os resultados mais, digamos assim, para usar uma palavra, mais civilizados, porque hoje em dia não se admite a mortalidade de câncer, por exemplo, do câncer de mama que ainda existe no Nordeste do Brasil. Perfeito. Isso a gente vai comentar bastante ao longo da live. O nosso foco vai ser prevenção
e essa prevenção ela sofre a incorporação de novas tecnologias numa linha dos últimos 5 anos, e a gente vai falar de maneira bem enfática no decorrer da live. Mas assim, eu gostaria de fazer uma pergunta que vem dos espectadores, dos internautas, né? Em relação, eu acho que está bem claro, né? É um hospital de oncologia, né? E um hospital de cirurgia. O hospital vai estar apto a fazer qualquer tipo de operação por aqui? Sem dúvida, estamos aptos e já começamos a fazer. Agora você veja bem, você conhece o cuidado que nós tivemos com a realização, com a edificação do nosso centro cirúrgico. Dotando o centro cirúrgico, por exemplo, desde coisas simples como o sistema de ar-condicionado ultramoderno, o sistema de eletrificação próprio, que hoje existe uma legislação específica para a eletrificação do centro cirúrgico, mesas cirúrgicas, aparelhos de anestesia, tudo tudo ultramoderno e procurando fazer o máximo para dotar o nosso hospital realmente de condições, das melhores condições possíveis para se tratar patologias complexas, como é o caso do câncer. Realmente é um esforço grande que nós estamos fazendo, tanto no centro cirúrgico, quanto na UTI, quanto no nosso centro diagnóstico, e por aí vai. Então, mais uma vez eu vou enfatizar, né, o Hospital Medhades, ele está inaugurado, ele foi inaugurado há 2 semanas, não foi, doutor? Sim. Há 2 semanas, nós possuímos centro cirúrgico, UTI, apartamentos, né, uma tomografia dedicada para a realização de planejamento de radioterapia, entre outros exames, né, e o centro cirúrgico vale ressaltar que a gente possui o arco cirúrgico, né, Sim. Dotado de outros equipamentos especiais. Então, a inauguração desse hospital foi uma evolução do nosso planejamento. A gente sabia que depois do centro oncológico a gente precisava desse hospital. E, enfim, esse vai ser o projeto 2020 da Medhades. A gente vai consolidar esse projeto e não tenha dúvida que isso vai se refletir na melhora do manejo e da oferta da assistência dos pacientes oncológicos aqui no estado. Rafael, eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Aparentemente é um detalhe, mas para mim é muito importante. Nós fizemos um esforço muito grande do ponto de vista arquitetônico, de criar um hospital moderno, fizemos um esforço para a aquisição de equipamentos modernos, mas o nosso foco é, sobretudo, na equipe. Eu falava há pouco da excelência da equipe médica. Quero me reportar também à equipe de enfermagem. Nós pensamos no nosso mercado, pessoas que têm formação já consolidada, pessoas que têm experiência no trato com o paciente oncológico. Então, não basta ter uma estrutura arquitetônica moderna, não basta ter equipamentos. É necessário que por trás dessa estrutura haja uma equipe de enfermagem, uma equipe médica, uma equipe de paramédicos, no sentido amplo da palavra, porque é assim que nós faremos um hospital de referência. A nossa meta é dotar Alagoas de um centro de referência no tratamento de patologias que requerem alta complexidade e, em particular, no câncer. Esse cuidado que nós estamos tendo com a seleção da equipe, realmente, eu acho que será um divisor de águas no funcionamento do nosso hospital. Isso vale para eu diria que para todo o sistema Medhades, né? Se a gente voltar para o centro oncológico, você vê que todos os componentes da equipe multidisciplinar têm uma formação bastante específica dentro da área oncológica, né? Fisioterapeutas com formação adequada em oncologia, nutricionista com formação adequada em oncologia, fonoaudiólogas com formação adequada. Então, assim, ter experiência na área de oncologia é fundamental, inclusive para a equipe multidisciplinar, tá? Aí nós voltamos para uma palavrinha, Rafael, que a gente usa muito, mas que nós tentamos ao máximo colocar na prática: meritocracia. Para entrar nesse hospital não precisa nada demais, basta estar tecnicamente preparado e ter uma percepção humana do que é paciente, do que é um paciente grave, do que é um paciente de alta complexidade. Nós temos que associar uma percepção humana da medicina com o treinamento adequado. Isso que faz uma grande equipe. Isso são os pilares do funcionamento de um bom hospital. Eu vou voltar sempre nessa live para 2 aspectos principais que eu falei, de prevenção e de acesso, né? Rui, o senhor vê que falando dessa questão de acesso, a Medhades contribui de alguma maneira para pacientes que realizam tratamento no SUS ou tratamentos em São Paulo? Você acha que
cabe esse cuidado e esse cuidado complementar que o centro e que o hospital oferece aqui na Medirades? Sem dúvidas, sem dúvidas. Veja bem, o nosso propósito, no primeiro momento, nós atendemos os pacientes dos planos de saúde, paciente que muitas vezes vem aqui em caráter particular, mas nós temos a percepção de que no Brasil, de uma maneira geral, e em particular no Nordeste, existe um percentual de, no mínimo, 75%, eventualmente 80% da população que está desassistido do ponto de vista de saúde privada. Nós não podemos olvidar essa parte da população. Nós temos que, ao máximo, tentar nos aproximar do ente público, tentar fazermos, pactuar contratos idôneos, sólidos, porque faz parte dos propósitos da Medirades chegar nessa população. Isso não pode ser feito abruptamente, isso não pode ser feito sem planejamento, mas faz parte do nosso propósito tratar também uma fatia dos pacientes que adentra a porta do serviço público. Vale ressaltar que para um paciente no Brasil oncológico, ele ter acesso a um CACOM, um Centro de Alta Complexidade de Oncologia, um serviço SUS, ele, na grande maioria das vezes, ele tem que ter uma biópsia. E isso já é um problema de acesso para esses pacientes, porque na maioria das vezes ele não tem acesso nem à consulta para realizar a biópsia, né? Então não é raro nós nos depararmos aqui com inúmeros pacientes que não possuem convênio médico, né, que precisam dessa biópsia para poder dar entrada no serviço do SUS da oncologia, tá? E é com grande prazer que a gente encara essa missão. Nós somos um serviço eminentemente privado, mas existe um grande componente social no nosso dia a dia, no sentido de dar acesso, de criar acesso para esses pacientes, realizando biópsias, realizando procedimentos, até exames mais complexos, no sentido de amparar essa população para que esteja não apenas apto a tratar no serviço único de saúde, mas também acelerar esse trâmite, essa jornada propedêutica deles. Então, essa questão de acesso para nós é muito cara, tá? É uma coisa que a gente lida regularmente no nosso dia a dia. Um segundo ponto é complementar até às vezes propedêutico e terapêutico de pacientes que estão tratando fora do estado. E a gente lida de uma maneira mais tranquila e regular possível, porque a gente está aqui para ser uma mão amiga e para ajudar a população que está tratando em algum outro serviço fora do estado. Rafael, eu digo aqui que é uma surpresa grata encontrar aqui nos corredores da Medirades pessoas que vêm de outros estados, ou alagoanos que fizeram uma biópsia, que fizeram uma cirurgia em outros estados, e que os colegas de outros estados, de Pernambuco, de São Paulo, referendam para esse paciente continuar o tratamento do nosso meio. Eu acho que eu fiquei surpreso com o número desses pacientes, que é crescente, e você sabe que hoje, pela primeira vez em Alagoas, nós estamos tendo uma instituição nova, porque a Medirades, 20 anos para a medicina não é grande coisa, né? Mas nós estamos tendo uma instituição nova, sendo referência para tratar câncer, não só dos alagoanos, mas pacientes de outros estados. É a primeira vez que isso ocorre em Alagoas, e eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade. Temos que ver isso como um desafio para a nossa capacidade de trabalho, para a eficiência da nossa equipe como um todo. Não é raro nós nos depararmos com pacientes que vêm de Sergipe, né? Do Agreste Pernambucano, né? Exatamente. Do Sertão Baiano, até de fora, né? Bolívia. Exatamente. Então isso para nós tem sido uma honra imensa a gente poder dar um suporte de alguma maneira dentro dessa jornada terapêutica deles. Porque o nosso foco é a população. Nós temos que ter o feedback, nós temos que ter o retorno do cliente. Nosso foco é a população. Então, nós temos que direcionar todos os recursos da Medirades para atender a população em todos os seus estratos sociais, tanto quanto possível, entendeu? E você acolher um paciente vindo de Pernambuco, você vai acolher um paciente vindo de Sergipe, vindo da Paraíba, realmente isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Nós somos uma instituição alagoana, mas pretendemos ser uma referência, sem dúvida, regional. Perfeito. Eu vou voltar agora para a questão da imagem, né, da clínica de imagem. E lembrando que nós somos o primeiro serviço de PET-CT do Estado. Isso foi uma inovação imensa no Estado. E inaugurando o FDG, né? Eu vou pedir só uma palavra inicial do Dr. Rui, mas na sequência eu vou chamar a doutora Márcia para fazer uns comentários em relação à incorporação dos novos radiofármacos que nós estamos adquirindo no último ano, e isso tem sido muito importante para otimizar o que a gente vem fazendo no centro oncológico.
Qual foi o desafio, doutor Rui, na implementação do PET, né? O que é que o pessoal falava aqui? Porque era um procedimento diagnóstico em poucos centros no Brasil, né? No início o PET era tido como uma miragem, né? Então, para você sabe que sozinho ninguém faz nada. Então, nós nos unimos a pessoas que já dominam essa tecnologia, que têm uma afinidade com o método. Então, você veja, nós entregamos esse PET à gerência da doutora Márcia. A doutora Márcia, como você sabe, é uma pessoa que ajudou a implantar o primeiro serviço de PET no Nordeste, que foi em Recife. Ela é uma das pessoas que participou, ajudou a criar o primeiro serviço de PET-CT no Nordeste. Depois ela veio aqui para Alagoas e criou uma afinidade com a MedRádios e hoje é quem comanda o nosso PET. Foi uma aquisição muito interessante, porque você veja, sem uma pessoa com esse nível de qualificação, seria impossível nós não só termos o serviço de PET, mas com os desdobramentos técnicos que hoje nós dispomos aqui na MedRádios. É isso aí, meritocracia, procurar os bons, tentar adensar a equipe e ter foco na população. Rui, esse é o nosso mantra. Prazer imenso, obrigado, né? Tenho certeza que 2020 será um ano de plenitude aqui para o hospital. Vai demorar um pouco a gente a consolidar, mas assim, é um trabalho voltado para a comunidade. Eu imagino que seja isso. Sem dúvida, sem dúvida. Esse projeto, eu tive o prazer, eu acho que a coisa mais importante que eu fiz na minha vida profissional foi criar esse projeto, mas eu lhe digo, Rafael, esse projeto não me pertence. Hoje ele já saiu das minhas mãos. Hoje ele é da equipe que trabalha aqui, hoje ele é dos clientes que circulam aqui na MedRádios. Esse projeto é destinado à população. Eu sou apenas a pessoa que deu o chute inicial. Mas quem conduz esse jogo é esse time que compõe a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de paramédicos, de uma maneira geral. A MedRádios é um projeto voltado para os alagoanos. Tanto quanto possível, nós pretendemos tratar todos os estratos sociais desse estado. E acolher, naturalmente, quem vem de outros estados. Sejam bem-vindos, estamos de braços abertos. Maravilha. Muito obrigado. Excelente. Doutor Rui, muito obrigado, sucesso. Rafael, obrigado. Obrigado. Trabalho firme aí para o sucesso da MedRádio deve-se, sem dúvida, a pessoas como você e a toda a equipe. Muito obrigado.